Amigos e trabalhadores da Casa de João Pedro, bem-vindos ao nosso ciclo de palestras. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito importante e que está muito em moda. Então vamos procurar ter um entendimento do que seja a física quântica, porque a física quântica ela é a base para o entendimento daquilo que a gente chama da física do espírito. Vamos dividir o nosso estudo em duas partes. A primeira é os conceitos fundamentais, os conceitos básicos empregados na física quântica. O outro trata-se, a segunda parte, dos conceitos aplicados da física quântica na espiritualidade. Conceitos básicos. Primeira coisa, o que é física? Física, para nós, nada mais é do que a ciência que estuda os diversos fenômenos que ocorrem na natureza, nas diversas formas pelas quais a natureza se manifesta. Então, esse para nós vai ser o conceito de física, ou seja, é uma ciência que faz o estudo de todos os fenômenos que ocorrem na natureza, não importando a forma pelas quais esses fenômenos se manifestam. Para explicar os fenômenos que ocorrem no espiritismo, no espiritualismo, deve-se estudar e modelar aquilo que a gente chama de física do espírito, desenvolvendo a ciência do espírito. E é lógico, tendo como base a ciência da matéria. E entre a ciência da matéria nós temos a física, principalmente a física quântica. E lembrando do que tudo que chega no nosso mundo material foi desenvolvido já no plano espiritual. Porque a nossa vida, o nosso plano material é um reflexo do plano espiritual. Então, de uma forma ou de outra, podemos dizer que a física quântica ela só chegou no plano material após ter sido desenvolvida no plano espiritual. Sendo assim, nós podemos afirmar que a física quântica, tal qual nós estudamos hoje, teve todos os seus princípios básicos desenvolvidos no plano paralelo ou no plano espiritual, sendo posteriormente repassados para o plano material, com o intuito do ser humano utilizá-la para, primeiramente, entender os fenômenos físicos micro e macroscópicos e, posteriormente, aplicar seus fundamentos para desenvolver uma nova ciência, a ciência do espírito. E, como eu citei, os fenômenos físicos micro e macroscópicos. Por quê? Porque a física quântica, a gente aplica ela para entender os fenômenos microscópicos, mas, ao fazer com que o número quântico fique extremamente grande, ela deve tender à física clássica, que explica o nosso mundo macroscópico. Por essa razão, atualmente, emprega-se de uma forma talvez indevida ou por falta de entendimento, a afirmativa de que a física quântica explica os fenômenos do espírito. O que podemos dizer é que as bases da física quântica poderão ser aplicadas para o entendimento da física do espírito. E isso somente será possível quando tivermos maior solidez do estudo do pensamento e da matéria mental, inclusive da partícula responsável pelo pensamento. Dessa forma, podemos modelar uma equação semelhante, por exemplo, à equação de Schrödinger ou à equação de Dirac, bem como as múltiplas seções de choque que são responsáveis pelas interações dessa partícula com o fluido cósmico universal e as diversas formas de energia resultante dessas interações.
Autores espirituais, entre eles nós podemos citar André Luiz, eles fazem um paralelo entre a ciência da matéria e a ciência do espírito. E afirmam que utilizam termos da física da matéria por falta de uma terminologia espiritual mais apropriada e que seja compreendida pelo ser humano. Se nós pegarmos alguns livros, entre eles vamos citar A Face Oculta da Medicina, do Dr. Paulo César Frutuoso, nós temos o seguinte texto. A ciência, ela admite a realidade de 4 forças no universo. Então, ciência da matéria, física da matéria. O que admite-se atualmente a existência de 4 forças. Força nuclear forte, força nuclear fraca, o eletromagnetismo e a força gravitacional. Além dessas, no livro citado, os amigos dos outros planos apontam a existência de mais 3 forças. A força mental, a força associada ao fluido cósmico universal e a força do amor. Então, podemos dizer que nós temos que construir uma física que leve em conta essas 7 forças. As conhecidas, força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo e força gravitacional, além de outras 3 que são citadas pelos autores espirituais. A força mental, a força associada ao fluido cósmico universal e a força do amor. Para uma abordagem mais profunda dessas forças, temos de estudar muito e vamos iniciar procurando esclarecer alguns conceitos associados à física quântica. Primeira questão, o que é a física quântica? Física quântica nada mais é do que um ramo da física que estuda o comportamento de diversos fenômenos que ocorrem em escala microscópica, a níveis moleculares, atômicos e nucleares. Física quântica associada a níveis microscópicos, porque macroscopicamente nós podemos utilizar as leis de Newton ou a física de Newton. A física quântica é uma grande área de estudo que se dedica em analisar e descrever o comportamento dos sistemas físicos de dimensões reduzidas, próximos dos tamanhos de moléculas, átomos e de partículas subatômicas. Por meio da física quântica, foi possível compreender, por exemplo, os mecanismos de decaimentos radioativos, das emissões e absorções pelos átomos, da produção de raio-x, do efeito fotoelétrico, das propriedades elétricas dos semicondutores e assim por diante. Quando, por exemplo, a gente fala em decaimentos radioativos, nós estamos falando principalmente em decaimento alfa, beta e gama. Compreendendo-se que o beta, nós temos o beta menos e o beta mais. E o decaimento beta menos, muito conhecido como o elétron, cuja origem foi o Newton. E que a gente chama tudo isso aí de física associado ao microcosmos. Vamos agora falar um pouquinho mais a respeito da escala microscópica de átomos e moléculas. Então, quando entramos nessa escala micro, as leis da física macroscópicas, que são perfeitamente capazes de descrever os estados de movimento de corpos, que no dia a dia vemos ao nosso redor, tornam-se obsoletas e incapazes de determinar quaisquer grandezas físicas relacionadas às partículas tão diminutas. O que acontece no mundo quântico é que as leis da física não são mais determinísticas, isso é,
não são capazes de predizer exatamente onde algum objeto encontra-se ou em qual velocidade aquele objeto está se movimentando. Nada no universo microscópico é determinístico. E as medidas obtidas dos sistemas quânticos são expressas em probabilidade ou possibilidades. Então, mundo do macrocosmos é um mundo determinístico. Mundo microscópico do nosso microcosmos é das probabilidades e possibilidades. E é aí que entra a física quântica. Atualmente, existe sistema de medidas capazes de fornecermos a posição de um objeto com precisões extremamente acertadas. Entretanto, mesmo com as mais avançadas tecnologias, não seríamos capazes de determinar a posição exata de um átomo, por exemplo. Essa impossibilidade, ela não está associada à resolução de um aparelho, de um instrumento, de um equipamento, ou à habilidade de quem está fazendo a medida, mas sim devido à própria natureza da física quântica. Essa natureza da física quântica, ela vem mostrando-se ao longo do tempo como uma verdadeira incógnita, por muito tempo incompreendida, que acabou levando muitos físicos, inclusive, a questioná-la, dar-lhes diferentes interpretações ou mesmo, até no início, negá-la. Não obstante, também contribuiu para que diversos mitos e crenças fossem criados em torno dos conceitos empregados na física quântica. Apesar de parecer estranha, a mecânica quântica ou a física quântica é uma das teorias da física de maior sucesso. A precisão dos seus resultados alcançados por essa teoria chega, inclusive, a ser assustadora. Atualmente, a interpretação da física quântica mais popular e aceita pela comunidade científica é aquilo que a gente chama de interpretação de Copenhague, desenvolvida por nomes célebres da ciência. Niels Bohr, Max Born, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg e assim por diante. De acordo com essa interpretação, todos os sistemas quânticos têm uma função de onda associado que os descreve completamente. Então, nós vamos associar ao sistema quântico, sistema microscópico, uma função de onda. Essa função de onda é uma expressão matemática complexa e virtual, sem realidade própria, da qual é possível extrair toda a informação desse sistema. Os resultados obtidos com base nas funções de onda, eles são interpretados como probabilidades ou como possibilidades de que algo seja observado ou de que encontramos um átomo em algum nível de energia específico. Ainda podem ser probabilidades de que um átomo realize uma emissão de partícula radioativa ou de que um nêutron sofra um decaimento, transformando-se em outras partículas. As possibilidades são enormes. O desafio dos físicos é justamente encontrar a função de onda associada ao sistema quântico. E isso não é nada fácil, pois é necessário resolver uma ou mais, principalmente as equações de Schrödinger ou de Dirac, que relacionam as energias cinética e potencial de sistemas quânticos, de sistemas microscópicos.
Para a gente verificar algumas aplicações da física quântica, nós temos o seguinte: por meio da física que nós estamos vendo hoje, é possível compreender, por exemplo, as emissões de luz pelos átomos, os fenômenos de decaimentos radioativos, o funcionamento de um laser, o efeito fotoelétrico, a atração entre nêutrons e prótons lá no interior do núcleo atômico, o modelo padrão de física das partículas, a dualidade onda-partícula, todas as leis da física clássica que conhecemos, uma vez que, por serem mais geral, as leis da mecânica quântica são capazes de derivar das leis que regem o mundo clássico. A origem da física quântica. Então, nós podemos dizer que a física quântica ela deu origem à física moderna, né? Em 1920, quando o físico Max Planck logrou êxito em explicar o mecanismo da emissão de corpo negro e a sua relação com um bizarro erro nos cálculos da época, que era chamado a catástrofe do ultravioleta. Acontece que os corpos negros são objetos capazes de absorver toda a radiação que é direcionada para esses corpos, reemitindo na forma de uma radiação térmica. Não a emitiam da forma pela qual era esperada pela teoria eletromagnética vigente na época. Para resolver a situação, Planck sugeriu que a energia do campo elétrico fosse não mais contínua, mas fosse quantizada, ou seja, era subdividida em pequenos pacotes de energia, que mais tarde se chamou dos quantum de energia, os quantum de fóton. Então, justamente para explicar a catástrofe do ultravioleta devido à emissão dos corpos negros, é que Planck sugeriu, então, que a energia não era mais emitida continuamente, mas era emitida em pacotes de energia. Essa interpretação dada por Planck à radiação do corpo negro, na época, ela não foi bem aceita. Entretanto, alguns anos depois, Einstein fez uso do mesmo argumento e obteve sucesso ao explicar exatamente o efeito fotoelétrico. Em 1905, Einstein publicou uma série de artigos que marcou a data como o ano miraculoso da física. Mas a consagração de Einstein veio pelo Prêmio Nobel de Física, por explicar o mecanismo que estava por trás do efeito fotoelétrico. Einstein havia concluído que a luz tanto se comporta como partícula, como tem comportamento de onda. E esse comportamento ficou conhecido como a natureza dual da luz, a dualidade onda-partícula. Em 1924, foi a vez, então, de outro pesquisador, o de Broglie, contribuir com a mecânica quântica, porque em sua tese de doutorado, ele publicou que as partículas quânticas também apresentam um comprimento de onda, assim como a luz, e, portanto, deveriam apresentar comportamento ondulatório em determinadas condições. Então, a luz com comportamento de partícula. E agora, de Broglie, em sua tese de doutorado, colocando o fato de que as partículas têm comportamento de onda. De Broglie, o físico francês, ele previu que os elétrons deveriam apresentar um padrão de interferência ao serem submetidos a um experimento de uma fenda dupla, assim como fazem as ondas.
Em 1927, eu estou colocando essas datas para a gente ficar dentro do contexto histórico. Então, em 1927, a hipótese de de Broglie foi confirmada pelos experimentos de Davidson-Germer. Dessa forma, estava estabelecida a dualidade entre onda e partícula, ou seja, entre onda e matéria. O motivo por trás do comportamento da dualidade da matéria, ele permaneceu desconhecido até que Werner Heisenberg enunciou um princípio físico derivado das propriedades matemáticas da teoria quântica. De acordo com esse princípio, que a gente conhece como princípio da incerteza, existem pares de variáveis que não podiam ser medidos simultaneamente com total precisão. A essas variáveis, a esses pares, se deu o nome de variáveis conjugadas. Exemplo, posição e velocidade são grandezas que não podem ser determinadas com total precisão na esfera quântica. Se soubermos com grande precisão a velocidade em que um átomo se encontra, nós perdemos completamente a precisão na sua posição. De maneira similar, se conseguirmos medir a velocidade de um átomo, não podemos dizer qual é sua posição naquele exato instante. Então, é o princípio da incerteza. Para nós compreendermos esse princípio da incerteza, basta pensar em como enxergamos as coisas. A luz que emana dos objetos deve chegar aos nossos olhos, para que essa informação seja traduzida pelo nosso cérebro. Em outras palavras, para vermos, precisamos fazer uma troca de fótons com a vizinhança ao redor do objeto emissor. No caso de átomos e partículas, isto é mais sério do que parece. Imagine que você queira saber onde está um átomo. Para fazê-lo, você precisaria emitir um fóton em sua direção. Mas, ao fazer isso, o átomo ganharia velocidade devido à interação do fóton com o átomo, de modo que você, como pesquisador, não saberia dizer mais onde ele está exatamente. Logo, o princípio da incerteza permite entendermos um pouco melhor a dualidade onda-matéria. No mundo quântico, as grandezas físicas, elas comportam-se de forma não determinística, como se fossem ondas, cujas amplitudes são, na verdade, probabilidades. Agora, em que consiste esse princípio da incerteza? Então, o princípio da incerteza, ele, como citado anteriormente, foi formulado em 1927 e estabelece um limite na precisão com que certos pares de propriedades de uma dada partícula física, conhecidas como variáveis complementares, certo? Podem ser conhecidos. Entre essas variáveis, nós temos o quê? Posição e velocidade, ou posição e momento linear, e energia e tempo. Então, se nós determinarmos com exata precisão uma, nós desconhecemos completamente a outra. Então, nesse artigo publicado por Heisenberg, ele propõe que, em um nível quântico, quanto menor for a incerteza na medida da posição de uma partícula, maior será a incerteza de seu momento linear e vice-versa. Então, nós temos que ter cuidado. Quanto maior a certeza numa medida, menor a certeza na outra. Princípio da incerteza. Se tu determina precisamente velocidade, tu perde toda a informação de posição.
O princípio da incerteza, então, ele relaciona duas grandezas. Como a gente viu, quantidade de movimento ou velocidade, né? E posição. Ou tempo e energia, por meio do produto das incertezas das medidas realizadas sobre esses parâmetros. Agora, outro conceito oriundo da mecânica quântica, ou da física quântica, se relaciona ao princípio da correspondência. Então, o princípio da correspondência ele foi enunciado por Niels Bohr, atendendo à necessidade de pôr em paralelo as realidades, que são aparentemente contraditórias do mundo quântico, por um lado, e do mundo clássico, por outro. Esse princípio ele afirma que as grandezas quantizadas dos observáveis tendem ao limite clássico quando os números quânticos associados tendem ao infinito. Então, se nós pegarmos a teoria quântica e aplicarmos e fizermos os números quânticos crescerem ao infinito, nós estamos reproduzindo a física clássica. Agora, outro conceito, chamado de emaranhado quântico. O emaranhado quântico ele ocorre quando duas partículas interagem, seus estados passam a depender um do outro, independente de quão distantes estejam. Então, prestem bem atenção no que é conhecido como emaranhado quântico. Esse emaranhado quântico ele irá ocorrer quando duas partículas quânticas, ou seja, duas partículas microscópicas, interagem entre si. Aí o que ocorre? Seus estados eles passam a depender um do outro, independente de quão distantes estejam um do outro. Os princípios da física quântica eles são aplicados em diversos setores do conhecimento humano, revolucionando não somente as ciências exatas, mas também muitas correntes filosóficas. A principal ligação entre a física quântica e os conceitos filosóficos e também os conceitos espirituais, de acordo com os defensores desta relação, está na condição de casualidade e incerteza dessa teoria, que diz ser possível a existência de duas situações diferentes e simultâneas para determinado corpo, determinada partícula subatômica. Esse princípio ele foi observado na física quântica a partir da dualidade onda-partícula, ou seja, quando uma partícula, ora, tem comportamento de onda, ora, tem comportamento de partícula. E que essa afirmativa é totalmente anormal perante a física clássica. Partindo dessa ideia, por exemplo, surgem diversas hipóteses teóricas de estudo, como a teoria de vários mundos, que diz ser possível a existência de diversas realidades alternativas para cada indivíduo. Bom, nós temos também aquilo que a gente chama de realidades paralelas. Pela física quântica, quando imaginamos um objeto, já estamos interagindo com ele. E, como consequência, já estamos alterando esse objeto. Levando essa questão para a nossa vida diária, quando tomamos uma decisão ou fazemos uma escolha, surgem duas realidades paralelas. Para entender melhor isso, vamos ver um exemplo. Ao receber um convite para visitarmos um determinado lugar, surgem duas realidades paralelas. Uma é se aceitarmos estarmos nesse lugar, e a outra é se recusarmos o convite. Se recusarmos o convite, nós não estaremos nesse lugar. Se aceitarmos o convite, estaremos lá. Então, nós vamos definir a nossa posição. No lugar em que o convite chegou até nós para irmos e
o fato de não recebermos o convite e estarmos em outro lugar. Nossa realidade, ela não se limita somente ao mundo físico, e nossas escolhas e energia influenciam, afetam a matéria e o ambiente no nosso entorno. Isso é algo que olhos observadores e mentes atentas podem comprovar e perceber. Nossas relações, decisões, ações, pensamento, vibrações, sensações, emoções e magnetismo compõem vários níveis de energias e dimensões que afetam nossa consciência e vice-versa, interferindo dessa forma no curso da nossa realidade. Nossa realidade física está a todo momento interagindo com átomos, com as partículas e vice-versa. Saber disso nos torna mais atento à ligação entre o micro e o macrocosmos e a importância dessa interação para uma vivência mais consciente com a realidade. Com essas bases de física quântica, nós agora fizemos o alicerce para discutirmos com maior amplitude a física quântica aplicada à espiritualidade, que será tema de nosso próximo encontro. Em continuidade com os nossos estudos de física quântica, essa segunda parte ela vai tratar exatamente da física quântica associada à espiritualidade. Essa relação não sabemos, ela é polêmica, pois consiste em debate entre dois núcleos bem diferentes, bem distintos, sendo um formado pelos que defendem a veracidade da influência quântica no plano espiritual, e o outro que nega totalmente o uso da física quântica para explicar a espiritualidade. Para os que defendem a existência de uma relação entre a física quântica e o nosso mundo espiritual, a força do pensamento humano poderia exercer um grande poder sobre a realidade individual de cada pessoa, sendo ela, com as corretas indicações, é claro, capazes de alterar o mundo ao seu entorno. Vários físicos de renome internacional relacionam os princípios da física quântica com as teorias sobre a consciência humana e o poder do pensamento como um agente construtor da realidade. Em suma, a mente humana teria uma capacidade profunda de influenciar na disposição das micropartículas atômicas ao redor das pessoas, do modo como elas se comportam e como elas constroem a realidade de cada indivíduo. Para os estudiosos que acreditam nessa ideia, as intenções das pessoas influenciariam a construção das diversas realidades. Associando o pensamento com a física quântica, surge uma questão, então. Qual a partícula microscópica responsável pelo pensamento? Porque, ao pensarmos, estamos movimentando essas partículas. Hoje em dia, tornou-se comum lermos anúncios de cursos, curas milagrosas, produtos revolucionários, terapias infalíveis, orações para atrair dinheiro e melhorar os negócios, e até mesmo métodos de cura em que se empregam termos relativos à física quântica. No entanto, é necessário salientar que em nenhum desses casos existe uma relação direta
com os conhecimentos que resultaram da pesquisa da física quântica associado à matéria. Trata-se, na verdade, de uma apropriação indevida que só se tornou possível graças à ignorância de uma grande parte da população quando se trata de física quântica, de física moderna, de física contemporânea. Ou seja, um desconhecimento desses estudos, dessas pesquisas relacionadas à física da matéria. A compreensão da física quântica, ela envolve o domínio de um grande formalismo matemático e muito conhecimento de física, de álgebra, geometria, eletrodinâmica e assim por diante. Por isso, são necessários muitos anos de estudo para compreendê-la de maneira minimamente aceitável para os padrões acadêmicos. É verdade também que muitas pessoas acreditam que suas práticas são pautadas nos fenômenos quânticos. E não é incomum encontrarmos depoimento de pessoas que se sentiram melhores ao recorrerem a essas ações ou tratamentos quânticos. Entretanto, podemos citar razões que desmentem a eficácia das chamadas práticas quânticas. Primeira delas, os fenômenos quânticos só se tornam relevantes e observáveis em escalas microscópicas, em escalas atômicas. A partir de certo tamanho, tudo passa a comportar-se de acordo com a física clássica, ou seja, a física da escala do nosso mundo material, do nosso mundo macroscópico. Outro, os benefícios sentidos pelas pessoas que adquirem produtos ou passam a realizar algum tipo de atividade relacionada ao, entre aspas, quântico, pode ser visto em alguns experimentos nos quais se observam melhores dos pacientes tratados, por exemplo, com placebo. Esses efeitos acontecem porque os pacientes acreditam estar melhores e condicionam-se a essa melhora. Em razão da grande falta de conhecimento relativos ao real significado associado à palavra quântica, é natural que essa se envolva de misticismo, fazendo com que a vejamos ser frequentemente usadas nos contextos mais improváveis. Por exemplo, em palestras motivadoras, em cursos de coaching quântico, em orações quânticas, em cosméticos quânticos, em curas quânticas e assim por diante, né? Apesar de muito distintos, todos esses anúncios têm algo comum. Eles são pseudocientíficos e, em sua maioria, visam tão somente o lucro. Portanto, em alguns casos, eles podem ser chamados até de charlatanismos, né? Cujo objetivo é o de agregar valor e confiabilidade a produtos, serviços ou costumes, usando o termo quântico. Quando você perceber o emprego de conceitos muito abstratos em contextos pouco prováveis, desconfie e procure buscar informações confiáveis, como, por exemplo, em sites educacionais consagrados, páginas vinculadas às instituições de ensino e de educação, ou em artigos científicos. Aí tu não vai estar sendo enganado. A informação é a única forma que nós temos de nos prevenirmos de golpes, charlatanismos e outros tipos de crendices que usam de maneira indevida o nome de áreas do conhecimento que são consagrados, mas conhecidos por poucos. Cuidem com aquilo que se chama de apometria quântica, cujos anúncios estão circulando sempre por aí. Agora vamos ver o que acontece nos escritos
de André Luiz quando traz esses termos. É isso que a gente quer, é criar uma base para que nós, ao fazermos trabalhos de apometria, estejamos conscientes do que estejamos fazendo. Plano físico, plano astral ou mental. Foi assim que André Luiz fez o paralelo. Ele fez esse paralelo entre a ciência da matéria e a ciência do espírito. E afirmam que ele fez esse paralelo e afirma na sua obra exatamente por uma falta de terminologia que fosse compreensível pelo ser humano. Mas nada mais justo do que, se o ser humano quer penetrar os estudos do plano espiritual, ele primeiro tem que conhecer aquilo que está em torno dele no plano material. Para explicar a técnica utilizada nos trabalhos, usando aquilo que a gente chama de desdobramento, vamos pegar o livro Mecanismos da Mediunidade e fazer um estudo, supondo a existência de dois planos, o plano físico e o astral, ou o plano físico e o mental, não importa o nome que dermos, ou o plano físico e o plano espiritual. O importante é termos o paralelo entre o plano espiritual e o plano físico. O plano espiritual, possivelmente, ele pode ser dividido em diversos outros planos. Porém, no momento, para nossa compreensão, nós vamos chamar todos os outros planos que fazem parte do espírito em um. Podemos chamar de mental, podemos chamar de astral, podemos chamar de espiritual. Vamos condensar todos em um. E o outro é aquilo que a gente conhece, que é o nosso plano físico. O plano físico é esse no qual nós temos a nossa vida diária, a nossa matéria. E, através de instrumentos, equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos, realizamos diversas medidas de grandezas. Transformamos essas medidas em equação, em número, né? E tentamos fazer uma interpretação de como a natureza funciona. E estabelecemos leis físicas que regem o nosso universo físico. Essas leis, elas adotam modelos físico-matemáticos que definem termos específicos como força, energia e campo. Agora vamos pegar o livro de André Luiz. O que diz? Sabemos que a Terra é um magneto enorme, constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações de diferentes formas, compondo aquilo que a gente chama do campo eletromagnético terrestre. E o campo eletromagnético terrestre, a gente conhece ele. Por quê? Porque é um reino de energias em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia. E que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar. E a vida, ela desenvolve agitação, oscilação, ela está sempre vibrando. E toda agitação, toda vibração produz ondas. Uma frase que a gente fala, que a gente emite, ou um instrumento que a gente toca, cria ondas sonoras. Ao ligarmos, por exemplo, um aquecedor elétrico, nós temos ondas de calor. Ao acendermos uma lâmpada, nós temos ondas luminosas. Então, é nesse reino de oscilações que nós estamos vivendo no nosso plano físico. Com relação a esse nosso plano físico, nós criamos diversos conceitos e definições. E são esses conceitos e definições, inclusive os conceitos de física quântica, que André Luiz usa para explicar o plano espiritual. Dessa forma, para falarmos e entendermos o que se passa no plano astral, espiritual, mental, primeiro vamos entender o que se passa no nosso plano físico, falando sobre aquilo que nos cerca, mas não enxergamos, mas que, todavia, podemos medir e quantificar. Agora, vamos para o plano espiritual. Matéria mental. Vimos que o átomo
é um redemoinho de forças cujo potencial varia de acordo com o número de elétrons em torno do núcleo, informando-nos de que a energia, ao condensar-se, surge como massa, para após transformar-se novamente em energia. Entretanto, gente, o meio sutil em que os sistemas atômicos oscilam não podem ser equacionados com os nossos conhecimentos. Identificando o fluido cósmico universal como a base mantenedora de todo o universo, o elétron é apontado como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria. Dessa forma, o universo é interpretado como um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do nosso Criador. E, superpondo-se-lhe a grandeza indefasável, encontramos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. Então, nós, como criaturas humanas, com o nosso pensamento, co-criamos dentro da grande criação divina. Usando os conceitos do plano físico, podemos fazer, então, uma comparação com o plano mental. Nós podemos falar em fótons mentais, assim como existem os fótons de luz no plano físico. Ondas mentais, assim como tem as ondas eletromagnéticas responsáveis, por exemplo, pelas telecomunicações. Átomos mentais, prótons mentais, elétrons mentais e assim por diante. Por quê? Porque nós estamos fazendo um paralelo daquilo que a gente conhece do plano físico com o plano mental. Com isso, nós podemos dizer que, em função do princípio elementar, que flui constantemente no plano cósmico, percebemos as energias que produzem eletricidade e magnetismo, e que da matéria mental dos seres criados estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um dos seres, a se graduarem desde os mais diversos tipos de onda, desde os raios de altíssima frequência, em que, por exemplo, se exprimem as legiões angelicais, até as oscilações de baixa e médio comprimento de onda, em que se exterioriza a mente do homem. Agora, como alicerce vivo de todas as realizações, tanto no plano físico como no plano extrafísico, nós encontramos o pensamento como agente essencial. E o pensamento ainda é matéria, a matéria mental, só que em leis de formação de sistemas subatômicos que prevalecem agora sob um novo sentido. E aí é que a gente faz o paralelo com o nosso estudo da física quântica, compondo todo esse maravilhoso oceano de energia sutil em que todos nós nos encontramos submersos. Vamos pegar, por exemplo, o livro Evolução em Dois Mundos. Nos mostra que o pensamento, como um fluido, é formado pela partícula do pensamento. Ele diz o seguinte, ó, no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico universal, absorvido pela mente humana, em processo vitalista, semelhante à respiração, pelo qual a criatura humana assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o universo, transubstanciando-a sob forma própria de responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo,
gerando potenciais energéticos que não havia sonhado. De certo que na esfera nova de ação, a que se vê arrebatado após o desencarne, encontra a matéria conhecida no mundo, agora em uma nova escala vibratória. Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquelas em que se caracteriza no nosso planeta. Engrandecê-lo toda a série e a escala estequiogenética. Agora, gente, um rápido exemplo para o nosso estudo. Para evitar confusão, nós vamos sempre adotar o termo universo físico e universo paralelo será adotado em um estudo, pois quando falamos em dimensão, devemos lembrar que no espaço físico existe dimensões. No nosso plano físico, nós temos 3 dimensões espaciais, uma dimensão temporal. Nós podemos ainda estabelecer uma dimensão energética e mais 2 dimensões referentes a nosotros. Então, se nós tivermos no nosso plano físico, usando a física quântica, tratando determinadas equações, nós podemos trabalhar com 7 dimensões. 3 de energia, uma de tempo, 3 de posições, uma de tempo, uma de energia e 2 de ângulo-sólido. Então, nós podemos dizer que o nosso plano físico é formado por 7 dimensões. O que mais a gente utiliza são as dimensões X, Y e Z, que são as de espaço e mais a temporal. Agora, introduzindo mais 2, mais 3, né? Além da energética. Agora, se a gente falar nos universos paralelos, e se nós dissermos que nós temos os 7 corpos, né? O corpo físico, o duplo etérico, o astral, o mental inferior, o mental superior, o búdico e o átmico. Então, nós estamos falando em 7 universos paralelos, 7 dimensões paralelas. Então, 7 corpos, cada um vibrando com 7 dimensões. Então, nós estaremos trabalhando com 49 dimensões. Se nós pegarmos, por exemplo, o corpo físico do pretérico ali, e botar como se fosse uma única universo paralelo, e pegarmos, por exemplo, o mental inferior e o mental superior, também colocando em um único universo paralelo, então, de uma forma geral, podemos dizer que nós temos o quê? 5 universos paralelos. Desses 5 universos paralelos, cada um com as suas 7 dimensões, então nós estaríamos falando em 35 dimensões. Então, vocês veem como se torna complicado nós estendermos esse nosso estudo, né? Então, para simplificar, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que nós já conhecemos essas dimensões paralelas ou esses universos paralelos. Porque o nosso universo do dia a dia físico, nos qual nós nos movimentamos e agimos, é um deles. Isso a gente conhece. O universo astral, no qual nós nos dirigimos em sonho, é outro. O universo mental, onde atuam os nossos pensamentos. O universo das nossas recordações e lembranças, onde atua a nossa mente. E nós temos também mais um universo que a gente pode estar associando com aonde estão armazenadas nossas lembranças e memórias de encarnações passadas. E temos também o universo, ou a dimensão do nosso espírito. Então, nós temos criando universos paralelos, cada universo é composto por suas dimensões, e o que a gente conhece é a do nosso plano físico, onde a gente age e se movimenta. A do sonho, que é o nosso universo astral. A dos nossos pensamentos, que é do nosso universo mental. E assim por diante. Agora, vocês imaginam criar equações para tentar descrever como é que
tudo isso aí interage com o nosso plano físico para criarmos a ciência do espírito com base na física quântica. Esses universos, né, eles não são conhecidos, pois vivemos no plano físico, temos sonhos no plano astral, pensamos e construímos no plano mental e também nós recordamos de situações através dos nossos déjà vu. Então, isso aí faz parte da nossa experiência e tudo isso ocorre em universos paralelos, que a gente tem acesso. Então, quando a gente fala em universos paralelos, estamos nos referindo a esses universos que nos são bastante familiares. Sem nenhuma teoria matemática, nós existimos dentro deles simultaneamente, porque isso aí faz parte da nossa vida. E a nossa vida vibra em todos esses universos paralelos. Este é o ser humano completo, formado por todas as suas camadas energéticas que vibram simultaneamente em todas as dimensões que constituem os diversos universos paralelos. Em nossos trabalhos de atendimento na casa de João Pedro, ao desdobrarmos, estamos interagindo diretamente nesses universos paralelos. E para isso não precisamos saber desenvolver, estudar física quântica. Nós precisamos de muito, muito, muito amor. E o amor é uma das forças existentes no universo. O nosso estudo, ele continua sempre. Mas vamos parar por aqui, porque a partir de então, para nós desenvolvermos esses conceitos da física quântica aplicada à física do espírito, nós temos que fazer um estudo mais profundo sobre o pensamento e sobre a matéria mental. Para nós, basta entendermos que os nossos trabalhos de atendimento na casa de João Pedro, durante o desdobramento apométrico, nós estamos interagindo diretamente nesses universos paralelos. E, para isso, nós não precisamos estudar física. O que a gente precisa é fazer um trabalho com muito amor, com muita dedicação. Nós precisamos com que a nossa corrente de médiuns vibre com muita energia, com muita vontade. É isso que a gente precisa. Uma corrente cujo elo não se rompa. E os elos que formam essa corrente são cada um dos obreiros da casa de João Pedro. Nos próximos encontros, nós vamos fazer, então, um estudo mais específico sobre pensamento e sobre matéria mental. Por enquanto, é isso que nós tínhamos.